Hoje você vai aprender a criar um efeito incrível em um texto, utilizando algumas ferramentas bem conhecidas aqui no Corel. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou te mostrar alguns recursos simples, mas que quando utilizados em conjunto, você cria efeitos incríveis, como esse que você está vendo aí na tela. Mas antes de ir para a tela do Corel, caso você ainda não seja um inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações, pois todo domingo eu trago dicas sobre o CorelDRAW, no intuito de te ajudar a entender melhor essa ferramenta tão poderosa. Agora sim, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom pessoal, já aqui no Corel, nós vamos fazer o seguinte. Na ferramenta retângulo, nós vamos dar 2 cliques para criar um retângulo do tamanho do documento. E na ferramenta preenchimento interativo, nós vamos aplicar um preenchimento gradiente. Aqui no menu superior, eu vou clicar em preenchimento de fonte elíptica para deixar ela de uma forma circular, igual você está vendo aí. Vou posicionar um pouco mais acima e alterar as cores. Onde está preto, eu vou colocar um amarelo, só que um amarelo um pouco mais escuro. E aí onde está branco, eu vou deixar um amarelo um pouco mais claro. Aí dá essa iluminação diferente, fica bem bacana o efeito. Aqui já no menu superior ainda eu vou em suavizar para deixar essa transição do amarelo escuro para o mais claro de uma maneira mais suave. Vou remover aqui o contorno e clicando com o botão direito sobre o retângulo eu vou clicar também em bloquear para que eu possa trabalhar aqui com o efeito sem mover o retângulo do lugar. Vou inserir o texto, um texto qualquer, eu vou botar aqui a palavra Corel mesmo, que é só para mostrar como eu vou aplicar o efeito. Vou mexer aqui no tamanho e na fonte. Eu vou escolher uma fonte que eu tenho aqui e ela tem uma característica interessante. O nome da fonte é essa aqui, o Baby Monster. Ela tem algumas opções que facilitam o trabalho da gente, mas de qualquer forma eu vou te mostrar as duas maneiras de trabalhar com ela. Você vai entender agora quando eu começar a trabalhar. Eu vou pintar ela aqui de branco e vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma cópia dessa fonte, desse texto no caso, e a parte de cima eu vou pintar de preto, né? No caso a fonte que está por cima eu vou pintar de preto. E como eu te falei, ela tem uma característica, essa fonte, que é o estilo, né? Ela tem essa aqui que já forma uma espécie de contorno interno. Ela fica só esses recortes no lugar da fonte mesmo, cheia. Aí é só você aplicar uma desfocagem gaussiana. Aqui eu apliquei uma de 5 pixels. E com a ferramenta transparência você dá uma suavizada, que aí ela já vai dar uma impressão de baixo relevo na fonte. Mas nem toda fonte tem essa opção, né, de ter esses estilos diferentes, que facilitam bastante o trabalho da gente. Então eu vou apagar aqui e vou te mostrar como eu faria caso eu estivesse trabalhando com uma fonte que não me desse essa opção. Então a primeira coisa a se fazer é criar um contorno interno aqui nessa fonte. Então selecionei aqui a fonte novamente e aí na ferramenta contorno eu vou configurar o contorno interno. Então aqui no menu superior eu clico em contorno interno e aí vou buscar um contorno aqui um pouco maior para poder ele ficar um pouco mais para dentro da fonte. Cheguei ao resultado ideal, eu clico com o botão direito sobre o contorno, e no caso na parte de dentro, né, como ele é o contorno interno, e mando separar. Você pode utilizar a tecla de atalho Ctrl K para fazer isso. Eu vou pintar esse contorno de preto e vou criar uma cópia. A cópia de cima eu vou pintar de branco e aí assim nós vamos fazer o seguinte. Com ela selecionada eu vou clicar, segurar e arrastar na diagonal para baixo. Assim você vai deixar um intervalo e aí vai ficar muito parecido com aquela que a gente utilizou, que já era característica da fonte. Aí segurando o Shift eu clico na fonte preta e vou no menu superior e clico em aparar. Assim ela vai recortar a fonte que é preta e apagar a branca ao mesmo tempo, ficando só mesmo o traçado conforme você vê aí. Agora sim, selecionando só as linhas, né, no caso esse contorno que ficou aí, vamos em efeitos, desfocar, desfocagem gaussiana. Vou deixar em 5 pixels, ok. Vamos aplicar uma transparência também, né, para suavizar. Aqui eu vou colocar uma transparência de 80% para dar essa impressão de baixo relevo. Essa primeira parte nós já concluímos utilizando aqui a ferramenta contorno. Selecionando
aqui o texto novamente. Eu vou aplicar agora um contorno externo. Vou colocar um pouco maior, vou colocar aqui de 32 pixels, 30 pixels. 30 pixels ficou legal. E vou separar o contorno, mesma coisa. Seleciono ali o contorno, clico com o botão direito, separar contorno. Esse contorno eu vou pintar de verde. E nesse contorno verde eu vou aplicar um contorno interno dessa vez. Então, mesma coisa, selecionando a ferramenta contorno, eu vou lá agora em contorno interno e vou voltar o valor para um valor bem mais baixo agora. Vou colocar aqui para ficar só mesmo uma linhazinha verde. 8 pixels ficou legal, vou deixar. E vou aqui novamente separar esse contorno. E o cinza que ficou, eu vou pintar com verde um pouco mais escuro. Pronto, feito isso, agora com o verde escuro selecionado, eu vou novamente em efeitos, desfocagem gaussiana. As desfocagens que a gente vai aplicar aqui nesse efeito, basicamente todas vão ser 5 pixels, então vai facilitar porque já fica no padrão. E aí você está vendo que dá uma suavizada entre um contorno e outro, e aí dá um efeito bem bacana no contorno da fonte aqui. Bom, para a próxima etapa, agora sim nós vamos utilizar uma outra ferramenta. Eu vou selecionar aqui na aba Objetos, fica mais fácil de selecionar o último contorno que a gente utilizou, né? O que está o verde mais claro. E aí com a ferramenta Bloquear Sombra, eu vou criar uma sombra chapada, igual essa que você está vendo. E aí aqui no menu superior, eu vou colocar aqui no tamanho da fonte, né? No tamanho da sombra, aliás, 60 pixels. E na direção 305 graus. Pronto. Vou clicar com o botão direito sobre essa sombra e separar também do texto. Também a mesma tecla de atalho, né? Ctrl K para separar. E aqui eu vou aplicar um efeito parecido. Parecido não, vou aplicar esse mesmo efeito que eu fiz naquele contorno. Eu vou aplicar nessa sombra. Então eu vou pintar aqui de verde. Na ferramenta contorno, eu vou aplicar um contorno interno, só que eu vou botar um pouquinho maior para deixar essa linha verde um pouco maior. E aí, separando o contorno interno da sombra, eu vou pintar de verde também, né? Que a gente vai trabalhar muito com essa cor verde claro e verde escuro, para poder também continuar o efeito. Eu pintei aqui de verde claro, mas eu acho que eu vou inverter. Vai ficar melhor se eu inverter. Onde tem o verde claro, eu vou colocar o escuro. E aonde tem o verde escuro, eu vou colocar o claro, que aí vai dar um destaque maior no efeito. Vai ficar mais interessante se fizer dessa forma. Pronto, feito isso, agora sim ficou legal. Ficou mais visível aqui. Eu vou selecionar o verde escuro e também aplicar a desfocagem gaussiana. Como eu disse, 5 pixels vai ser o padrão que a gente vai utilizar aqui nesse efeito, para deixar também bem suave essa transição de um verde para outro. É bom que dá um efeito até de iluminação, fica bem interessante esse efeito. Agora, selecionando o último contorno, aqui pela aba Objetos, nós vamos com a ferramenta Bloquear Sombra, aplicar mais uma vez essa sombra chapada de preto aqui, para concluir o efeito. Então nós vamos colocar aqui de 40 pixels aqui o tamanho dessa sombra, e vou deixar também 305 graus a inclinação dela. Separei a sombra do contorno e vou fazer a desfocagem gaussiana também de 5 pixels. Pronto, só que aqui nós vamos aplicar também uma transparência mais suave, só para deixar essa sombra bem mais leve, bem mais suave aqui no efeito. E assim a gente conclui esse efeito bem bacana no texto, né? E você pode ver que fica bem interessante e que você pode utilizar em seus trabalhos de acordo com a sua necessidade. Mas e você? Comente aí embaixo o que você achou desse efeito. E caso tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com aquele seu amigo que também gosta de combinar efeitos. E se você quer aprender a criar artes profissionais aqui dentro do Corel, eu tenho uma proposta perfeita para você. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo sobre um curso que vai abrir a sua mente. Clicando nele, você vai ter toda a informação que você precisa saber antes de adquirir. Quais são os benefícios, o que você vai aprender, quais são os bônus, enfim, uma série de informações importantes para que não fique nenhuma dúvida. Clica lá,
e se torne um profissional de excelência nessa ferramenta tão poderosa que é o CorelDRAW. Hoje eu vou ficando por aqui, mas eu estarei de volta na próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.